Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês aqui de segunda a sábado, logo pela manhã pela Alternativa FM de Guaratuba. O nosso abraço, o nosso carinho a todos vocês que têm dado a nós essa grande audiência aqui na cidade e, é claro, através também das nossas plataformas digitais, como também nosso canal no YouTube. O nosso abraço a toda essa grande audiência que tem prestigiado o agir de Deus pelo rádio e também pela internet. Daqui a pouquinho eu vou entrar com a palavra de Deus para abençoar você e no final eu quero orar por você e por toda a sua família. E eu quero iniciar com uma pergunta. Você tem tido medo de algo? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas antes eu quero informar vocês que nós temos o nosso WhatsApp. É um número que eu falo aqui justamente para você poder mandar para a gente uma notícia, um pedido de oração. Talvez você quer mandar para a gente aí de onde você está nos ouvindo. É muito legal. Você não faz a ideia, a alegria que nós temos de receber uma correspondência sua através do WhatsApp ou através do direct, que é através então de uma rede social, precisamente o Instagram. Então, meu querido e minha querida ouvinte, anota aí o nosso WhatsApp do Agindo Deus e você poderá pedir oração, confirmar a sua audiência ou contar algo de bom que já aconteceu ouvindo a gente aqui. Deus está abençoando você através aqui do ministério nosso aqui pelo rádio. Então compartilha, muito bom demais ter a sua notícia. O nosso WhatsApp, código de área 41 99615 5162 99615 5162. Repetindo, 99615 5162. O código de área é 41, aqui de Curitiba, aqui da região de Curitiba, tá certo, minha gente? Então, vamos então para a palavra, mas antes, estava me esquecendo aqui, o nosso Instagram. O Instagram do Ministério Agindo Deus é justamente Agindo Deus Quem Impedirá. Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, tá bom? E se você quiser seguir eu também, o pastor Edson Nogueira, eu tenho o meu Instagram também, que é PR Edson Nogueira. PR Edson Nogueira no Instagram. E ali a gente tem conteúdos para abençoar você, inclusive no começo agora de abril, hoje já é sábado, né? Hoje é dia 5 de abril, mas dia 1, 2 e 3 de abril eu fiz 3 lives. Então você que não assistiu, não pôde estar comigo na hora, no ao vivo ali, eu deixei a gravação lá. Então tem áudios, mensagens que vão abençoar você no meu Instagram do PR Edson Nogueira. Segue a gente lá e você vai ser alimentado ali com palavras de fé. Tudo para que você realmente seja abençoado, tenha uma caminhada de fé com Deus, porque fé sem Deus não é fé. A fé em Deus, a fé no Criador, a fé em Jesus, né? A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. E quem anda com Jesus, com certeza, vence com mais facilidades os problemas, as lutas que todos nós enfrentamos no dia a dia. Deus nos dá esta graça para a gente vencer. Tá certo, meus amados? Então vem com a gente para este mover sobrenatural. Quero mandar o meu abraço aqui ao meu querido Paulo aqui da Alternativa FM, né? Estamos aqui nessa emissora praticamente, eu acho que já vai há 3 anos que estamos aqui ministrando a palavra neste horário. E é muito bom estar com vocês aqui pela Alternativa FM todas as manhãs, de segunda a sábado, logo de manhãzinha a partir das 8 da manhã, estamos aqui com vocês. E eu pediria, inclusive, gente, você que mora em Guaratuba, está nos ouvindo pela rádio, divulga o nosso programa aí, pessoal. Vamos aumentar essa audiência. E você quer ajudar aqui a gente a evangelizar, a abençoar mais pessoas? Então fale para o teu amigo aí de trabalho, para o teu colega de trabalho, fala aí para os teus irmãos aí da igreja, você que serve a Deus em algum ministério, você que é católico. A programação aqui é para todo mundo, aqui é para todas as pessoas, para ouvir a gente aqui. Estamos aqui para isso, para falar de Jesus, para orar por todas as pessoas, independente da sua crença. Nós cremos em Cristo
E em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. E por isso que estamos aqui, divulgando sempre. E para você que não sabe, nós estamos pregando o Evangelho pelo rádio há mais de 20 anos. Praticamente há 21 anos. Há 21 anos que eu prego a palavra de Deus através do rádio, além dos nossos cultos em Curitiba no presencial. Mais 21 anos pelo rádio. Estamos aqui na Alternativa FM e nós estamos também em outros grupos de rádios em Curitiba, em Balneário Camboriú, tá certo? Tudo isso para levar fé e esperança para as pessoas. E todo mundo precisa, né? De fé, de esperança e de uma palavra amiga. Então aqui você encontra pela Alternativa FM de segunda a sábado às 8 da manhã. É curtinho, mas a benção é grande, hein? Tá certo, amados? Um abraço para todos vocês. Mas hoje, minha gente, é o seguinte. Hoje, por ser sábado, fechando aqui a primeira semana do mês de abril. Você que me acompanha aqui de segunda a sábado, até ontem pelo menos, sexta-feira, eu estou ministrando sobre semente, falando sobre a importância da semente, da oferta, do seu serviço como oferta a Deus, né? Mas hoje eu vou falar um outro assunto, aí na segunda-feira, no dia 7 de abril, eu volto àquela série falando sobre a importância de ser um semeador, tá certo? Hoje eu quero falar um pouquinho o seguinte, sobre alguns, vamos assim dizer, alguns fatos que a gente precisa aprender sobre a questão do medo, né? Existem vários níveis de medo, né? Existe aquele medo que todo mundo tem e ele até se torna saudável, aquele medo que você se autoprotege, aquele medo que você tem precaução, que você tem prudência, porque existe dentro de nós. Esse aí não é o problema. O problema é quando você tem um medo exagerado, um medo de tudo, tipo medo de morrer, medo de ficar solteiro, medo de passar necessidade, medo disso. Tem tantos medos por aí. Então, dentro dessa visão, ou desse tema, medo, eu separei aqui alguns itens e depois eu vou ler um texto bíblico de algo interessante que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus e que vai servir para todos nós. Primeira coisa, o medo muda nosso foco espiritual. Então, quando você está com medo exagerado, muda o foco espiritual. Você começa a olhar o problema, você começa a ver uma tempestade. Tempestade aqui não significa os problemas da vida, né? Então você tira o foco de Deus e você começa a focar o quê? No problema. E o medo aumenta. Outra coisa, que o medo enfraquece nossa determinação e nossa vontade. Então você tendo um medo fora da realidade, ou um medo exagerado, você fica fraco. Você perde a vontade de prosseguir na vida por causa do medo. Outra coisa, o medo já destruiu as esperanças de casais prestes a contrair matrimônio. Sabe aquele que estava prestes a casar e por causa do medo houve ali uma ruptura. Uma ruptura e a pessoa não quis mais casar. Outra coisa, o medo já sabotou milhões de promoções. Sabia que tem gente que perdeu promoção na vida, no seu emprego, no seu trabalho, nos seus negócios, em alguma área da vida, justamente por causa do medo, né? Por causa do medo, ele perdeu ali uma promoção que ele poderia ganhar mais, talvez era um projeto melhor, mas o medo ele acabou sendo bloqueado por esse medo. E por último aqui, entre tanta coisa que eu poderia falar, por exemplo, o medo. Olha só que interessante isso aqui. O medo está em nosso íntimo. Olha que interessante. Existe um medo dentro de nós. Então esse medo ele tem que ser controlado, entendeu? Já eu leio um texto bíblico para você entender melhor essa questão aqui. Outra coisa aqui, o medo nos impede de fazer mudanças importantes na vida. Certamente você vai fazer uma mudança importante na sua vida por esses dias. E talvez essa mudança já era para ser feita lá atrás, mas o medo te impediu. É como se fosse ali um bloqueio, um muro ali, que você chegou naquele muro que é o medo e você não conseguiu êxito, você não foi para frente por causa do medo. No final dessa reflexão, dessa palavra, eu vou orar com todos vocês e em nome de Jesus eu creio que vai ser bênção para todos nós.
Vou ler agora Mateus capítulo 8, do 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então esse texto aqui é muito lindo, porque a gente vê que Jesus estava no barco, junto com os seus discípulos, né? Ou os discípulos estavam junto com Jesus no barco. E em alto mar se levanta então uma tempestade muito grande, e começou a entrar água dentro do barco. E diz a Bíblia que Jesus estava dormindo. Olha que interessante, enquanto Jesus dormia, a coisa estava pegando, né? Ali um desafio ali estava acontecendo. Amado e amado ouvinte, preste atenção nisso aqui para a gente orar. Muitas vezes na nossa vida, a gente também enfrenta essas tempestades. Essas tempestades aqui, no caso, no nosso dia aqui, dia a dia, significa o quê? Às vezes um problema familiar, às vezes um problema no casamento, às vezes um problema financeiro, ou desemprego, alguma coisa que parece uma tempestade na sua vida, né? E você começa a ficar com medo, você começa a ficar desesperado, não é? Por causa do problema. Então, mas Jesus estava naquele barco, e Jesus estava dormindo. Os seus discípulos acordaram Jesus e falou: Senhor, acorda, salva, porque nós vamos perecer aqui. E Jesus então acordou e disse para aqueles homens: Por que temeis? Ou seja, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé? Olha só, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo? Então você viu no início aqui que eu estava te ensinando que o medo realmente é um bloqueio. O medo, ele justamente você começa a ver coisas que nem existem, né? Começa a ver bicho onde não tem, vamos assim dizer, né? Então, por isso que a palavra de hoje é fundamental, porque Jesus estava naquele barco. Da mesma forma, eu quero dizer para você, se você acredita em Deus, se você acredita em Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para nos trazer vida e vida com abundância, não importa a tempestade que você está passando, ou poderá passar lá na frente, mas se você está firmado em Cristo, se Ele está no teu barco, que é a tua vida, se Ele está com você, creia, Ele vai acalmar a tempestade. Ele está dizendo para os homens aqui: por que temeis? Por que estão com medo? Homens de pequena fé. Disse que eles estavam com pequena fé. Então, quando fala pequena fé, quer dizer, algo pequeno, é algo assim que a incredulidade, o medo estava acima da pequena fé deles, né? Então Jesus acalmou a tempestade, Jesus repreendeu aquele vento e houve uma grande bonança, ou seja, houve uma calmaria. Então eu quero acreditar também que nesse dia, neste sábado especial, que é o primeiro sábado do mês de abril, que haja uma calmaria no teu coração. Quem sabe você está apavorado, ansioso, medroso, com medo. Então essa palavra é para você se acalmar, confiar em Deus, fazer as coisas certas e pedir a Deus, orar, pedir ao Pai em nome de Jesus que dê a você sabedoria nas suas decisões, né? E Ele vai acalmar a tempestade. Fica tranquilo, porque Deus tem o melhor para você. A prova disso é que você está me ouvindo. E se você está me ouvindo e está entendendo o que Deus está falando, então Deus tem a resposta para a situação que você está passando neste momento. Creia, Ele vai acalmar essa tempestade na sua vida. Creia, não tenha medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ter medo, mas que o Senhor nos deu o espírito de poder, de ousadia e de moderação. Então, em nome de Jesus, receba essa instrução espiritual e tenha um sábado abençoado. Tenha um final de semana muitíssimo abençoado aí, você e a sua família. E estamos juntos. É aquela frase que eu digo: juntos com Jesus, somos mais fortes e mais do que vencedores. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer
por este sábado especial, por estar encerrando aqui a nossa programação pelo rádio e também agradecendo pela grande audiência, pelos ouvintes da cidade de Guaratuba, a litoral do Paraná, como também aqueles que nos ouvem em qualquer parte do Brasil e do mundo através do nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Senhor, que esta breve palavra venha a ser um remédio espiritual, venha a ser um calmante espiritual para aqueles que estão com medo de alguma coisa. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, venha repreender, em nome de Jesus, todo espírito do medo, todo espírito de ansiedade, de fadiga, de desespero, de desânimo, que tudo que é mal e negativo seja repreendido agora, em nome de Jesus. E que a paz de Cristo reine em nossos corações e em nossas famílias. Assim nós oramos e abençoamos cada ouvinte. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus amados e queridos, um grande abraço a todos vocês. Repetindo o nosso WhatsApp, caso você queira dar mandar uma mensagem para a gente. Código de área 41 99615 5162. 99615 5162. E você que ouve a gente pelo nosso canal no YouTube, o que eu peço? Se inscreva no nosso canal, dá o seu like e compartilhe essa mensagem com outras pessoas aí no seu grupo do WhatsApp. Tá bom, gente querida? Um grande abraço e até segunda-feira, permitindo o Todo-Poderoso. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá?